Glória a Deus. Boa noite, igreja. Estou muito feliz de estar aqui mais um dia com vocês. Amém? Eu estou nervosa. Eu nunca tive nesse lugar como uma pregadora, assim, de uma palavra, de um horário mais extenso. Eu falei, pastora, se eu não conseguir 40 minutos, pode ser 20? Ela pode. Eu falei, mas do jeito que eu converso, vai ser difícil. Mas amém, né? Eu fico muito feliz pelo convite. Fico feliz por poder compartilhar um pouco de Deus com nossos irmãos. Porque essa pregação, além dela ser uma pregação, uma palavra de Deus, vai ser um testemunho do que Deus fez através da palavra dele na minha vida. E assim como ele fez na minha vida, ele faz na vida de cada irmão aqui nessa noite. Amém? E as meninas me perguntavam, porque é a palavra, assim vocês vão ver, né? Mas eu quero perguntar nessa noite para você, tem algum João Batista aqui nessa noite? Tem algum João Batista aqui nessa noite? Porque se não tiver, ele vai sair daqui um João Batista, ele vai sair daqui pregando a palavra do Senhor, para onde ele for aqui, ele vai levar a palavra do Senhor, porque o Senhor falou assim, se não tem João Batista aqui, vai sair daqui João Batista. Como você entrou aqui hoje, eu não sei, mas eu sei que você vai sair daqui um João Batista hoje nessa noite, em nome de Jesus. E o Senhor está falando, né, desde que o pastor abriu o culto, ele cantou um louvor aqui, né, falando assim que abre as estradas, abre os caminhos, né? Então o Senhor, ele está falando conosco desde a hora do louvor, né? Porque João Batista, ele veio nada mais, nada menos para abrir o caminho para o nosso Redentor. E nós estamos fazendo a mesma coisa, abrindo o caminho para o nosso Redentor. O pastor Milton um dia abriu aqui um profético e ele trouxe da sua casa, assim, Jesus está voltando. Um papel, um pano escrito, né? E de fato, Jesus está voltando. Se a gente não se preparar hoje, se a gente não colocar a nossa vida em ordem, ele vai vir e não vai nos levar. Mas em nome de Jesus... Em nome de Jesus, ele vai levar cada um que está aqui. Eu vou ver todos esses rostos no céu, porque o Senhor está esperando que a gente coloque a nossa vida em ordem. Que nós coloque a nossa vida em ordem. Que nós venhamos nos arrepender, porque foi isso que ele fez comigo. Amém? Mateus 3. Glória a Deus. Pastor Milton já falou Mateus 6, agora é Mateus 3. Amém? Glória a Deus. Mateus 3. 1, 2, 3. E o 11. Mateus 3. 1, 2, 3 e o 11. Amém? Mateus 3. 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Diga amém. A palavra do Senhor fala assim, né? O texto é João Batista prepara o caminho. Amém? Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto. Prepare o caminho para a vinda do Senhor. Abram as estradas para Ele. Amém? Verso 11. Eu batizo com água aquele que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu. Alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Amém? O Espírito Santo. O pastor Milton falou do Espírito Santo. As meninas cantaram e aquele fogo subia e descia aqui. O telão, ele brilhava aqui, uma chama de fogo do Espírito Santo.
Amém? Então, Ele vai batizar nós nessa noite. Ele vai fazer o que Ele quer fazer nessa noite. Ele vai preparar o João Batista nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Eu anotei muitas coisas aqui no meu notebook. Eu não sei mexer no notebook. Eu só sei escrever. Mas eu falei, Senhor Jesus, eu nem queria falar o que está escrito aqui, né? E o Senhor tá moldando, está falando. E glória a Deus, porque Ele fala conosco, né? Então, sem notebook, o Senhor quer falar com a sua igreja, né, sobre arrependimento, né? Arrependimento dos nossos pecados, colocar nossa vida em ordem, colocar diante do Senhor Jesus. E o verso de João Batista, naquele tempo, pregando no deserto, é os dias de hoje, irmão, que nós estamos vivendo. Amém? Hoje também vivemos dias parecidos com os dias de João Batista, sim ou não? Preocupado somente consigo mesmo, com as coisas materiais, fazendo a vontade da carne. João Batista pregava uma mensagem de despertamento espiritual, né? Para que a gente venha, despertar. Não para as coisas da terra, mas para as coisas espirituais. Amém? Hoje eu quero ser como João Batista também aqui, para levar essa palavra, uma palavra de despertamento. Acorda, igreja, nós não temos mais tempo. Já tem rumores de guerra. O homem já foi para a lua. O que mais falta acontecer, né? O que mais falta acontecer? Se ele rasgar o céu e descer hoje, você está preparado? Eu estou preparado. A minha vida está diante do Senhor. Como é que está a nossa vida? O que é que falta ainda para a gente fazer? Qual é o pecado que ainda está reinando na nossa vida? Qual foi o pecado que nós não abandonamos ainda? Qual foi o pecado que nós não renunciamos ainda? Eu vou falar algo da minha vida que o Senhor fez. Não se escandalize, porque o Senhor, Ele faz, Ele tira o que não agrada a Ele. Eu me prostituía. Eu saía com homens. E eu já marquei encontro na porta da igreja para sair. Mas teve um dia que eu fiz isso. E eu me arrependi tanto. E eu entrei no meu quarto. E eu pedi perdão. E eu me arrependi. E daquele dia em diante, nunca mais a minha vida foi a mesma. E não pense que Satanás não tenta a minha vida todos os dias. Todos os dias eu tenho que entrar no quarto de novo e falar, Senhor, me ajuda. Senhor, cobre com teu sangue, Senhor. Eu não quero ser como eu era mais. O Senhor já me mudou, já me transformou. Agora eu quero permanecer nesse lugar. No lugar de transformação. No lugar que o Senhor me libertou. Para me libertar outras pessoas. Para me levar ao evangelho dele. Um evangelho que liberta. Renuncia o seu pecado. Não segure esse pecado que você tem segurado. Que muitas das vezes a gente vem aqui, porque já fazia muito tempo que eu caminhava por aqui, e não era liberta. Mas aí toda palavra que sai desse altar, toda palavra que é liberada aqui, se você pegar, se você botar em prática, ela vai libertar você, assim como ela me libertou. Amém? Eu falei, meu Deus do céu, como é poderoso cada palavra. E eu tenho um caderno de anotação, que não é esse, é outro, dentro da minha bolsa. Cada pregação que eu venho para cá, eu anoto. Cada pregação que eu venho para cá, eu anoto um pouquinho. Depois eu vou lendo de novo lá e remoendo, e aquilo foi tratando comigo, foi me ensinando, né? Foi moldando a minha vida. E o Senhor tem feito grandes coisas a partir de um posicionamento da minha vida. Quando eu me posicionei a ficar aonde Ele queria, não era onde a minha carne queria, porque a minha carne ela gritava para outro tipo de coisa, para outro tipo de pecado, né? E eu não estou falando só do pecado da carne, não, irmão. A gente depara com muitos pecados espirituais, a soberba, né? O egoísmo, eu anotei aqui, a avareza, a ira, a soberba, a inveja. Pessoas, né, que têm inveja do outro, que é soberbo, né?
E é muito feio a pessoa ser soberba. O que é ser soberbo? Achar que ela é superior. Eu sei mais do que ela. Irmão, vocês sabem mesmo. Mas aqui não tem não, viu? Aqui só tem crente. Em nome de Jesus, né? Mas tem gente que fala, mas aquela ali, o que vai vir daquela? O que vai vir lá de Nazaré? O que vai vir lá da cozinha? Né? Mas em nome de Jesus, irmão, não deixe. Não deixe que esse tipo de sentimento entre no seu coração para apagar o propósito que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, né? Ontem nós fomos na casa do bispo e ele contava sobre 2 parteiras que não obedeceram o reinado naquela época lá, porque ele queria que matasse as meninas e deixasse os meninos, né? Queria que matasse os meninos e deixasse as meninas. Qual foi mesmo? Contrário? Aí ele falou assim, não vai. Ela falou, não vou matar não matou nem menino e nem menino, porque de lá saiu um libertador, Moisés. Não tinha onde esconder Moisés, foi esconder aonde? Dentro da casa do rei. Então, ele falou assim que a gente tem que ficar muito com os olhos abertos para ver se não querem matar o propósito que nós carrega, né? E muitas das vezes, quando eu me via fazendo aquela prática, eu entendo que hoje aquela prática ia matar o propósito que Deus tinha para a minha vida. Porque, irmão, queima na minha veia o sangue de evangelismo. E eu quero aqui que o Senhor quero impartir com você o sangue de evangelismo na vida dos meus irmãos. Porque se cada um daqui sair evangelista, João Batista, nós vamos ganhar o mundo, irmão. Não vai ninguém para o inferno, não, porque depender de mim, depender do irmão que está ali pronto para falar do Senhor Jesus, para ser um libertador nessa terra, não vai ninguém para o inferno, não. Nós é que vamos fechar aquela porta do inferno lá, em nome de Jesus. Amém? Nós possamos estar atentos. Não feche a porta da graça. Não apague o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Não apague o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Se o rei mandar um decreto assim que você vê que vai apagar o seu propósito, não aceite. Faça que nem a parteira. Fala, não vou não. Deus dá um jeito, Deus esconde, Deus põe lá dentro da casa do rei, esconde, preserva você para que o propósito que Ele tem na minha vida, na sua vida, não seja apagada. Amém? Em nome de Jesus. Arrependei-vos, reconhecer o erro e abandoná-lo, né? Não é só a gente reconhecer, eu reconheci, mas eu tive que lutar e abandonar ele. E eu venci, em nome de Jesus. E eu conto o meu testemunho porque eu sei de onde o Senhor me tirou. E assim como Ele me tirou desse lugar, o que você estiver fazendo, que você não vai agradar ao Senhor, Ele vai te dar força, Ele vai te dar o arrependimento genuíno. Você vai entrar no seu quarto e você vai rasgar o seu coração. E esse pecado que você carrega, que não agrada a Deus, que está impedindo o propósito na sua vida, Deus vai transformar e vai mudar a sua história, assim como Ele mudou a minha vida. Em nome de Jesus. Quando nós nos arrependemos de verdade, somos perdoados e limpos pela palavra de Deus, que com o sangue de Jesus, precisamos apontar a direção, que é Cristo. Arrependimento genuíno nos aproxima de Deus e nos faz viver uma vida e desfrutar de tudo que Ele já tem para nós. Irmão, quando você fica escravo, você não desfruta do que o Senhor tem para você. Mas quando você fica liberto, você desfruta do que o Senhor tem para você. Porque, olha, eu sempre tive um pouco de prosperidade, mas depois que o Senhor me libertou, Ele tem entregado na minha mão uma prosperidade muito grande. E eu tenho impartido essa prosperidade com meus irmãos, com as meninas que me ajudam. Eu me libertei mesmo e hoje eu dou graças a Deus por Ele ter me libertado, por ter aberto meu coração naquele dia, rasgado meu coração, quando eu fiz aquele ato que não agradava a Ele. Não foi só uma vez, foi muitas vezes. Foi um trabalho, dei muito trabalho para Deus. Mas glória a Deus, graças a Deus, o propósito dEle não morreu, está aqui. Amém? Eu glorifico a vida do Senhor, eu glorifico o nome do Senhor, eu glorifico o nome do Senhor por tudo que Ele fez na minha vida e por tudo que Ele ainda irá fazer. Olha uma coisa, irmão, às vezes você pensa que um celular, eu ganho meus clientes muito pelo meu celular. Amém? É uma ferramenta poderosa nas nossas mãos. Mas muitas das vezes já veio no meu celular imagem que eu tenho vergonha, tá? Eu tenho vergonha de lembrar daquele tempo quando vinham umas imagens no meu celular.
E se no seu celular está vindo alguma imagem, aquelas imagens feias mesmo, que você já está sabendo qual é, né? Que está repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor possa libertar você também disso daí. Tá? A senha do seu celular. Alguém sabe a senha do seu celular? A Carline sabe a minha. A Zoraida também sabe. A Anissolda também sabe. Está lá o meu celular. Mas não era assim. Era trancado. Era com o dedo. Só eu abria o meu celular. Porque eu tinha vergonha do que estava lá, né? Hoje eu não tenho vergonha, não. Está lá, o meu celular está aberto. E o seu celular? A sua esposa pode ver? O seu marido pode ver? Você está escondendo alguma coisa? Tem alguma coisa lá? Se tiver, irmão, abre mão. Abre mão, porque através de você abrir mão vem a santidade do Senhor para a sua vida. Você vai ser liberto disso. Você tem medo que alguém veja a sua senha do seu celular. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Não faça isso. Não faça o que eu fiz, que eu já fiz. Seja liberto. Fala, eu não vou fazer o que ela já fez. Você daqui para frente, eu vou ser melhor, vou ser liberto. Eu não quero ficar nessa escravidão. Jesus nunca quis que a gente ficasse na escravidão. Ele sempre quis nos libertar. Ele sempre cuidou do povo dele. Falou, não, eu vou libertar vocês. Vou libertar vocês. Eu vou libertar vocês. Eu vou cuidar de você no deserto. Ele tem cuidado de nós. Então não fique preso. Não fique preso no deserto. Seja liberto em nome de Jesus. Peça para Ele, fala, Senhor, eu quero me arrepender. Senhor, eu não quero mais colocar só o meu dedo no celular. Senhor, eu não quero ser invejosa, Pai. Eu não quero me achar superior a ninguém, Senhor. Eu quero ser, Senhor, como o teu coração, um coração humilde. Jesus veio para servir, irmão. Eu falo, oh Deus, obrigado, porque o Senhor me dá um coração de servo. Eu sempre quis servir, irmão. Sempre, não é de hoje. É muito tempo, quando eu olho para a minha história, eu vejo que já faz muito tempo que eu quero servir, que eu sirvo. E eu servia no automático, sem eu nem saber. A pastora falou assim, Ivete, é difícil alguém imitar você. E se ela imitar, vai ser só uma imitação. Porque você já é assim. É muito difícil ser como você, porque você já faz no automático. Faça no automático também, irmão. Não é o que você vai me imitar, pratica. Dá hoje, dá amanhã, dá hoje. Dá um abraço, dá um carinho, dá um bom dia. Recebe bem, trata bem. Não é porque a pessoa tem dinheiro ou é desprovida. Trate bem. Foi na nossa célula, o andarilho. As irmãs estão aqui. Terça-feira ele estava fedendo. Ele falou assim, Ivete, eu não tomei banho. Falei, não tem problema. Vem aqui, nós vamos cuidar de você. Nós vamos alimentar você. Nós trouxemos ele, tirou foto. Ele está lá no grupo da igreja. Ele falou, eu vim de muito longe. Eu estou com fome, Ivete. Eu não sou bandido. Eu não sou drogado. Eu saí do centro, eu já me recuperei. Eu só quero ir para a casa da minha mãe. Ele só queria ser amado. Ele estava fedendo, ele não tinha perfume, ele não tinha tomado banho. Eu quero uma coberta, Ivete. Falei, peraí que eu vou na minha casa, pego uma coberta para você. E nós demos pão, nós demos palavra, nós demos oração, nós ungimos ele. Nós demos café, eu dei a coberta, ele falou conosco. E ele saiu de lá feliz. Isso é o ID do Senhor Jesus. Isso é o ID do Senhor Jesus. Ide por toda a terra e pregai a palavra dele. Irmão, depois do celular, todo mundo já sabe da palavra do Senhor Jesus. Então, o que falta para ele vir? Falta só alcançar nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos. Então, nós não podemos mais nos prender nos bens materiais e não fazer mais a obra. Porque por muito tempo eu só trabalhava para acumular. Eu acumulei. Deixei para trás, lá na Bahia, casa, carro, comércio. Deixei meus 2 filhos, mas eles já vieram, Deus já trouxe. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? E meus filhos estão comigo. Deus trouxe eles no tempo certo, né? Então, Deus cuida. Todo o tempo o Senhor está cuidando de nós. Ele não nos abandona. Ele sempre está cuidando de nós. Mas nós precisamos nos posicionar nele. Fala, não, Senhor, agora eu vou fazer o teu ID.
Agora eu não vou me prender mais nas coisas materiais. E quando eu vim embora, eu deixei tudinho para lá. E só hoje eu entendo que eu falei assim, meu Deus do céu. Só hoje eu entendo. Hoje eu vejo que eu não me prendo a bens materiais. Essa semana eu falava com uma moça que ela está para vir para cá. Ela está em Belo Horizonte e eu falava com ela, não, menina, vem, pode ficar aqui na minha casa. E ela vai vir, eu já fiz o convite, ela me pediu também. A Camila, ela estava lá em casa outro dia, no dia do feriado. A irmã Camila já congregou com a gente e vai voltar. Ela falou assim, me dá um abrigo na tua casa, pelo menos um mês eu trabalhar aqui, pagar um aluguel para trazer a minha família. Vai deixar a filha e o marido lá e vai vir para cá. Eu falei assim, pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses aqui na minha casa. Quanto tempo você precisar, você pode ficar aqui na minha casa. Então, Jesus só quer isso da gente. Que você se desprenda, ajudar o seu próximo. É só isso, Ele não pede muita coisa para nós. Tudo que Ele nos dá, Ele só pede para a gente compartilhar com o nosso próximo. Isso agrada o coração dEle. Isso agrada muito o coração dEle. Ele fala assim, eu quero agradar o teu coração. Quero agradar o teu coração. Todos os dias eu me disponho a agradar o coração de Deus. Fala assim, eu quero agradar o teu coração. E quando eu deixei tudo para trás, o Senhor foi e restituiu tudinho, do jeito dEle, na hora dEle. E eu louvo a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda há de fazer. A minha filha veio para cá com uma desculpa de estudar. Ela estudou o 1º ano, o 2º ano, quando completou 2 anos e meio, ela levantou a mão aqui na igreja e aceitou Jesus. Foi batizada. Ela tem 30 anos e ela já batizou, ela já aceitou Jesus. Ela caminha com Jesus. Tem um ano que o Jesus trouxe meu filho para cá. Ele não sabe, mas ele já aceitou Jesus, faz muito tempo. Mas nós vamos batizar ele em nome de Jesus. E João Batista, ele vinha assim, batizando. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando com fogo. Batizando com o Espírito Santo, né? O Senhor veio e falou assim, nossa... Quem sou eu para batizar, né? Mas o Senhor achou graça. João Batista, ele é primo de Jesus. Maria Isabel ficou grávida. E Maria também ficou grávida. E lá dentro da barriga de Maria Isabel já tinha um propósito. João Batista já veio com um propósito de abrir o caminho para Jesus vir. E hoje nós estamos aqui, como João Batista, amém? Abrindo o caminho. Pregando a palavra, levando o amor dele para quem precisar. Se tiver com perfume, se não tiver com perfume, se tiver cheiroso, se tiver com fome, a gente dá. É isso que Ele quer de nós, amém? Jesus quer lavar a sua alma. Jesus quer nos libertar para sermos libertador nessa época, amém? Seja você também uma voz que clama no deserto, amém? Glória a Deus. E, ó, irmãos, os pecados, esse orgulho, esse sentir superior, arrogante e autoimportante. Aí eu falei, Senhor Jesus, como a tradução dessas palavras é muito forte, né? Avareza, orgulho, ira, inveja, né? E a gente fazendo a vontade da carne, fornicação, né? Fazendo assim coisas que não agradam, coisas que entristecem o coração do Senhor Jesus. Mas, em nome de Jesus, a gente vai ter essa plena consciência. Falar assim, eu quero ser um João Batista nessa geração. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero anunciar a vinda daquele que está vindo. Porque Ele está vindo, irmão. Quem crê que o Senhor está vindo? Amém. Eu creio que o Senhor está vindo. E Ele vai buscar uma igreja santa. Santa, uma igreja que se santifica, uma igreja que se arrepende, uma igreja que quer buscar Ele em primeiro lugar. Amém? Então, irmãos, a palavra era essa, tá? Eu não sei se ela foi grande, se ela foi pequena, eu não sei quanto tempo, mas eu queria chamar você a um arrependimento genuíno, não de mentirinha, mas aquele que te leva para o quarto, aquele que faz você chorar, que faz você se arrepender de fato, tá? Se você quiser hoje fazer isso, fala, Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Senhor, eu me arrependo, Senhor. Porque toda vez que eu pratico isso, fere a tua santidade.
Toda vez que eu pratico isso, eu me afasto de Ti, Senhor. Eu não quero, Senhor, nem que seja um mínimo, que é um celular, que é uma senha. Eu abro mão disso, eu não quero mais, Senhor, ser preso nisso. Vem aqui na frente, vamos orar. Nós vamos enviar você como um João Batista, como um libertador, tá? O pastor vai orar, a pastora vai orar, vai ungir você e falar assim: eu vou ser um João Batista nessa geração. Amém? Em nome de Jesus. Se coloca de pé, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus.